Eu sou Nilson Queiroz, do verdadeiro Evangelho da Graça. Graça e paz para todos vocês que são da graça, meu irmão e minha irmã, e aqueles que não são da graça, que são de outros ministérios, pertencem a outras religiões. Não importa que você seja evangélico, protestante, espírita, católico, budista, Xanxanoê, mormons, testemunho de Jeová, adventista, não importa. Eu vos saldo com essa paz maravilhosa, graça e paz para todos, porque Deus tem os seus espalhado em toda parte da terra, em todas as religiões. Deus tem um povo dentro dessas religiões. E eu tenho uma mensagem maravilhosa neste momento. E essa mensagem é para a edificação dos nossos corações. Você que está me ouvindo pela primeira vez, você que ainda não me conhece, eu sou o Nilson Queiroz. Eu abri há pouco tempo este canal e peço a você que dê um like, divulga aos seus parentes, aos seus amigos, ajuda a cada vez mais para que o Evangelho da Graça seja espalhado, né? Para que possamos trazer mais e mais nossos irmãos que estão carregando fardo pesado dentro dessas velhas religiões e conheça o verdadeiro fardo leve de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a mensagem é essa: quem é o teu pastor? Está baseado numa palavra que eu escolhi no livro de João, o livro histórico de Jesus, no capítulo de número 21, e do versículo 15 ao 17. Jesus, olhando para Pedro, ele disse: Pedro, tu me ama? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo, tu sabe. Novamente, Jesus torna a perguntar: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Novamente, Jesus torna a perguntar: Pedro, tu me ama, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. E Pedro se entristeceu, Pedro se emocionou, Pedro chorou naquele momento e disse: Senhor, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. A Igreja Romana disse que Pedro foi o primeiro Papa. E essa mesma Igreja Romana, ele diz que a chave do céu foi dado na mão de Pedro. Mas nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Foi dada a responsabilidade para Pedro de apacentar o povo de Deus. Ser um apacentador das ovelhas de Cristo. Eu quero levar isso para o Velho Testamento, para que as pessoas possam entender o que é, porque a palavra pastorear vem da palavra pastor. Nós, gentil, não somos ovelha. Nós não precisamos de pastor, nós não somos ovelha. E nem tão pouco somos servos, porque servos são aqueles que vivem debaixo da servidão. Nós somos um povo livre. Nós somos um povo que somos habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada dentro de nós e nós somos a verdadeira Igreja de Cristo. Mas olhando para o Velho Testamento, Deus, quando tirou o seu povo do Egito, durante muito tempo, esse povo viveu ali 430 anos, viveu ali dentro daquele país. Ele aprendeu todo o ritmo
todo o movimento, as leis, né, a idolatria do povo egípcio. Tudo aquilo que o povo egípcio fazia, o povo hebreu também fazia. Até adoração, servia a outros deuses. E quando Deus tirou este povo, Deus viu uma grande diferença nesse povo que era o povo pela qual Deus tinha prometido uma terra para eles, através de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus não queria um povo violento, um povo sanguinário, um povo maldoso, um povo que só pensava em grandeza, prejudicar o seu próximo. Deus queria um povo amoroso, um povo manso, um povo humilde. Então Deus, olhando para todos os animais da terra, e ele viu que entre todos os animais, que a ovelha era o animal mais manso que existia sobre a face da terra. Então Deus comparou o seu povo como ovelha, porque ovelha é um animal manso. Você pode entrar no meio, né, aí de uma manada de ovelha, elas não vão investir contra você, mas entra no meio aí de uma manada de cabrito, de bode, eles vão te atacar. Mas a ovelha é um animal manso. E Deus comparou o seu povo como ovelha. E a ovelha necessita de alguém para cuidar. Mas Deus não escolheu pastor, porque a palavra pastor vem lá do início, veio de Abel. Abel foi o primeiro pastor. Os filhos de Jacó foram pastores. Nós sabemos que o próprio Jacó foi pastor. Nós sabemos que Moisés também foi pastor. Então, era uma prática, não só na nação de Israel, mas nas nações pagãs. Existia também pastores para apacentar o gado, os animais, ovelhas, cabrito e assim por diante. Então, Deus viu que este povo necessitava de um cuidador. E Deus levantou sacerdote, que tem o mesmo ofício. O que é um sacerdote? É aquele que intercedia, que recebia do povo. Muitas vezes aconselhava aquele povo. O povo vinha ter com o sacerdote, trazia os seus animais para ser sacrificado. E isso durou até a Cristo. Quando chegando Jesus, o próprio Jesus foi por João Batista. Quando ele olhou para Jesus, ele diz: eis o cordeiro. Jesus também foi comparado como cordeiro. Isaías disse: a ovelha foi levada ao matador. Jesus foi comparado como uma ovelha. É uma simbologia do Velho Testamento, do Velho Pacto. Ovelha. Mas, olhando para o que Pedro recebeu de Cristo, Cristo disse para ele, o próprio Jesus disse para ele: Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Seja um cuidador do meu povo. Então nós sabemos que a palavra apacentar vem da palavra pastor. Nós vemos hoje muita gente correndo atrás deste ministério. Muita gente querendo ser pastor. Tanta gente brigando, saindo de uma denominação, entrando na outra. Eu sou aqui um presbítero, eu sou aqui um evangelista, estou aqui há tanto tempo e até hoje eu ainda não recebi o cargo de pastor. Todo ano aqui tem consagração de pastor e há só promessa. O pastor presidente aqui só consagra os seus parentes, seus filhos, seus genros, seus sobrinhos, pessoas chegadas a ele. Eu vou sair deste lugar, mas todas as denominações são igual. Eles puxam a sardinha para o seu lado. Por que as pessoas querem ser pastor? Porque eles acham que pastor é a autoridade máxima, é o maior dentro da igreja. Enquanto a Bíblia Sagrada diz que aquele dentre vós que se torna maior, seja o vosso servo. São Mateus capítulo 23 e versículo 11. Todo aquele
que se diz grande, se torna o vosso escravo. Servo, escravo é a mesma função. E no versículo 8 do mesmo capítulo, vós são todos irmãos, não existe um maior do que o outro, não tem ninguém mandando em ninguém, porque nós estamos todos iguais na presença de Deus. Se o presidente da igreja for chamado, presidente, eu preciso da sua presença aqui, ele chega, dê uma vassoura na mão dele, manda ele varrer a igreja, manda ele lavar o banheiro, que é o que a Bíblia diz, ele passa a ser o vosso servo, mas pelo contrário, ele se faz o maior, ele se faz o poderoso dentro da igreja. Por isso que muitos correm atrás, se preocupa tanto em ser pastor, enquanto Pedro não valorizou. Nós olhamos para Pedro, que foi o único. Havia 11 apóstolos. Deus deu a Pedro esse cargo. Mas lá no capítulo 5 de 1 Pedro, primeiros versículos, ele diz que ele era um presbítero, como vós. Eu sou um presbítero. Ele não se preocupou como muitos hoje estão se preocupando em querer ser pastor, porque pastor é poder, pastor é dinheiro. Mas Jesus, dizendo ali no capítulo 10, e versículo 10 de João, ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então nós vemos que muitos pastores hoje não dá nem mesmo uma oração, não dá uma saudação, não dá uma cesta base. Tem muitos pastores que entram na sua sala pastoral, fecha a porta para não se comunicar com ninguém. Ele sai daquela sala, sobe no púlpito e de lá ele entra novamente na sua sala pastoral e fecha a porta. Não quer contato com ninguém. Já existem outros templos que eles constroem deixando uma porta de saída que dá acesso diretamente ao estacionamento. Quando termina, ele já sai pelo fundo, monta no carro e vai embora. Ele não quer contato com as pessoas. Ele só quer somente o dinheiro das pessoas. É o que interessa a eles, é o dinheiro que entra. Mas a vida das pessoas não se importa. Mas Jesus diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus foi o único que deu de verdade a vida pelas suas ovelhas e deixou Pedro como encarregado para continuar esta obra. Agora eu quero dizer, o título da mensagem é esta, quem é o teu pastor? Eu não tenho pastor porque eu sou a verdadeira igreja de Cristo. E em mim habita o Espírito Santo. Eu não preciso de pastor para me aconselhar o que eu devo ou não devo fazer, porque o próprio Espírito Santo, enviado da parte de Deus que veio para nos guiar. Nós somos o templo verdadeiro de Deus. E outra, quem precisa de pastor é ovelha, e nós não somos ovelha. Nós não somos servos. Nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós olhamos ali para Gálatas capítulo 4, versículo 7 a 8, nós encontramos ali que nós não somos servo e nem tão pouco. Nós somos ali ovelhas, mas nós somos filhos e além de filho, nós somos herdeiro. Então, se nós somos filhos e somos herdeiros, nós não precisamos de pastor. Por isso que muitos não concordam com o verdadeiro evangelho da graça. Porque esse verdadeiro evangelho da graça, ele mostra claramente a verdade. E eu gosto da realidade. Eu sou aquele que mata a cobra e mostra a cobra morta. Eu não sou uma pessoa que estou aqui para atacar, mas eu sou uma pessoa para esclarecer a verdadeira evangelho, o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Cristo pregado pelo apóstolo São Paulo, que estava oculto antes da fundação do mundo. Deus já tinha preparado e Deus entregou a Paulo. Pedro foi um apacentador. Pedro foi um apóstolo e além de apóstolo, um pastor.
mas durante o tempo em que o templo estava de pé. Mas o templo foi caído, foi destruído no ano 70. Então acabou. Não tem mais. Hoje nós encontramos muitos que se diz pastores, se faz pastores, se faz homens de Deus. Mas eu quero dizer, o único pastor dentro da Bíblia escolhido por Deus se chama-se Pedro. E o único ungido, que tem muitos homens dizendo, eu sou um homem de Deus. A Bíblia só relata 9 homens dentro da Bíblia que se diz homens de Deus. Só 9 homens aparecem com esse título. Ungido de Deus. Só existe um, que chama Jesus de Nazaré. No capítulo 10 e 38 de Atos, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo o bem a todos, oprimido do mal, porque Deus era com ele. Então não existe outro ungido senão Jesus. Não tem um outro. E não existe um outro pastor dentro da Bíblia escolhido por Deus, a não ser Pedro. E o ministério de Pedro durou até a queda do templo. Enquanto o templo estava de pé, havia sacerdote, havia todo o movimento. Mas Pedro morreu, como nós sabemos, que todos eles foi exterminada a sua vida, não foi de morte natural. O João teve morte natural, mas Pedro não. O que eu quero dizer neste momento, que eu e você que é da graça, nós não precisamos de pastor. Então eu pergunto, quem é o seu pastor? O meu pastor é Cristo. E qual é o teu pastor? Então você que está me ouvindo neste momento, divulga esta palavra para os seus amigos. Que Deus assim o abençoe. Graça e paz para todos.